Texto, irmãos, que eu gostaria de refletir com os irmãos, é uma palavra para obreiros, e esse texto se encontra na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Esse texto nós vemos estudando ele há um tempo, e o saudoso pastor Neco, ele dizia que uma mensagem só estava pronta depois de 3 vezes. Essa é a primeira. Então, eu acho que vamos aprimorando ela depois, para a glória de Deus. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ao seu filho na fé, no capítulo 4, e o verso de número 6 até o verso de número 8. Louvado seja Deus. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 até o versículo de número 8. Glória a Deus. Quantos acharam? Possamos ler a palavra do Senhor. Diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Todos dizem? Parece até não ser uma palavra para obreiro, mas é. Essa carta ela vai ser escrita nos últimos momentos de vida de Paulo, quando ele já, na sua segunda prisão, ele estava na masmorra lá em Roma, né? Um frio tremendo, a masmorra ficava, a prisão marmetina, ela ficava abaixo do nível do mar, muito frio, muita necessidade. Paulo agora não era mais uma prisão domiciliar, como aconteceu no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, e Paulo estava sofrendo agora o momento da partida. E ele vai escrever a Timóteo algumas coisas muito interessantes nessa segunda carta. Paulo abre o coração para o seu filho e começa a falar algumas coisas interessantes mesmo. O texto vai dizer, queridos, que esse momento era o momento real de Paulo partir para estar com o Senhor, porque no versículo de número 6, ele vai usar 2 expressões do que no texto, muito interessante, que provam isso. A primeira expressão é que ele vai usar a expressão aspersão, que era um momento crucial no sacrifício do holocausto, quando a oferta ela estava praticamente no final de ser totalmente queimada, e o sacerdote ele chegava com índias de vinho, né, mais ou menos meio litro, e ele despejava aquele vinho sobre o sacrifício. E com certeza a chama, ela se reacendia, até porque o vinho era uma substância inflamável, e aquilo fazia com que queimasse mais rápido o sacrifício. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que eram os seus últimos momentos como obreiro, eram os seus últimos momentos como apóstolo dos gentios, e que a vida dele já estava se passando e chegando ao final do seu ministério. Paulo também vai usar uma outra expressão, e aqui eu me retenho ao texto no original, no grego, quando ele vai dizer a expressão partida. E a palavra partida aqui é analuse no grego, que significa desamarrar as cordas de um navio que está prestes a sair de um porto em direção ao mar. Então Paulo sabia verdadeiramente que a sua jornada, o seu momento como ministro, como obreiro da casa do Senhor, como apóstolo dos gentios, estava chegando ao fim. Mas Paulo, irmãos, era mestre por excelência. Paulo era um homem que ensinava, às vezes até nas mínimas coisas. E nesse momento, o momento que ele estava esperando o dia do seu julgamento, ou melhor dizendo, o dia do seu sacrifício, de ser entregue para o soldado romano para lhe cortar a cabeça, ele já somente estava aguardando que chegasse o carcereiro com um pedaço de couro na sua mão, com o seu nome escrito, para que ele pudesse ser levado ao sacrifício. Só que tem um detalhe, irmão. Paulo ainda ensina nesse exato momento, nesses últimos momentos da sua história. Ele vai falar de 3 coisas. Eu quero me ater nessa reflexão sobre essas 3 coisas. Ele vai falar aqui sobre 3 coisas muito importantes na nossa vida enquanto obreiro. O texto sagrado vai dizer que Paulo vai falar assim: combati o bom combate. Em primeiro lugar, a vida ministerial, a vida do obreiro é um combate. Nós somos chamados para combater. Aleluia. Nós somos chamados, às vezes, para entrar em guerras que muitas das vezes nós não temos condições de vencê-las.
mas pela graça Deus nos ajuda. O texto vai dizer também, Paulo vai falar assim: eu acabei a carreira, porque o ministério é uma carreira. Ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. Louvado seja Deus. Há um momento de tudo isso acontecer na nossa vida. Mas Paulo vai dizer, em último lugar, a terceira coisa, ele vai dizer: mas eu guardei a fé. Louvado seja Deus. Paulo, ele vai usar essas três expressões para trazer os últimos ensinamentos ao seu filho na fé, Timóteo. E quando ele fala que ele de combater o bom combate, a expressão grega no texto aqui, existem muitas palavras para o verbo combater, mas Paulo faz questão de usar uma palavra que não era muito comum. Paulo só usa essa palavra lá na carta aos Colossenses, no capítulo 4, quando ele se refere ao seu obreiro Epáfras, lá na cidade de Colossos, e ele diz: Epáfras é um intercessor valente. Epáfras, ele combate comigo nas orações, ele está comigo orando a todo instante. Ou seja, a palavra grega aqui é a palavra agonizomai, ou seja, agonia, que nós traduzimos no nosso português. Essa palavra passa pelo grego, vem pelo latim e chega no nosso português como agonia. Para Paulo, ministério era agonia. Parece até uma incoerência, meus amados, mas esse combater que Paulo refere-se aqui é um combater que lhe trazia, às vezes, agonia. E a gente vê isso claramente nos escritos de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, para uma igreja que ele fundou, e é a igreja que não reconhecia o seu apostolado. Ele vai dizer assim: olha, eu passei por naufrágios, eu sofri 3 momentos de castigo de chicotadas, uma quarentena menos 1. Eu passei por momentos de traição, eu passei por momentos de perigo, eu passei por momentos de assalto, eu passei por todas essas questões, por todas essas situações. No capítulo 12, ele fala da sua revelação lá no terceiro céu, mas depois ele vai explicar tudo. Depois que ele fala dessa revelação, ele vai dizer: em tudo isso foi só um combate, porque o meu poder, o poder que Deus tinha na vida de Paulo, não era dele mesmo, mas vinha do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: Paulo, não se aperreie com o combate, não se angustie com a luta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, exatamente nesses momentos e nessa circunstância a qual você está passando. Louvado seja Deus. Então, querido, o combate que Paulo fala aqui é o combate da agonia. Não existe ministério, irmão, sem combates, sem pelejas, sem momentos de dificuldades, sem lutas, sem circunstâncias em que às vezes a gente tem que vencer alguns obstáculos, algumas situações difíceis. Mas só, querido, ele vai dizer, queridos, que esse combate que ele refere-se aqui, é um combate que, em primeiro lugar, ele vai impor escolhas. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, Paulo escreve do coração. É a carta, talvez a mais bonita carta que Paulo escreveu, porque ele vai escrever para uma igreja que ele tinha um carinho todo especial, que a igreja que ajudava no seu ministério, que colaborava financeiramente para o bom andamento do ministério de Paulo na terra. E ele vai lhe falar muitas coisas interessantes. Talvez nessa igreja, ele é a única que ele vai falar do seu passado com mais clareza. E ele vai dizer que era fariseu, ele vai dizer que era judeu dos judeus, ele vai dizer que era da tribo de Benjamim, ele vai falar tantas coisas, coisas interessantes. Mas depois de tudo isso, ele vai dizer: tudo isso que eu era, tudo isso que eu tinha, em meio desse combate que eu estou vivendo, eu tenho como expurgo, eu coloquei como expurgo para o conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém combate, irmãos, sem renúncia. Nenhum obreiro combate se ele não renunciar. Sempre vai haver alguma coisa a se perder. Pode ser a tarde do sábado e a noite do sábado, ou domingo à tarde. Querido companheiro, pode ser o momento de estar com a família ou não. Aleluia. Mas você vai ter que renunciar a algumas coisas. Você vai ter que deixar algumas coisas, porque se você quer combater, queridos, a Bíblia fala que aquele que milita, ele precisa militar, ou seja, lutar legitimamente. Louvado seja Deus.
E aí, queridos, combate fala também de uma forma especial de como a gente pode combater esse bom combate. Nessa mesma carta, interessante, irmão, como Paulo ele vai trabalhando isso no coração de Timóteo. Eu até entendo, irmãos, porque Timóteo não era um obreiro tão, vamos dizer assim, avançado em idade. Eu não vou dizer de experiência, irmão, porque ele começou tão novo, tão jovem ao lado de Paulo. E viver ao lado de Paulo, irmãos, era uma experiência, vamos dizer assim, sem igual para nós, como obreiros. Falar disso é realmente algo que está fora do contexto que a gente vive. Paulo era um homem extremamente preparado, mas, querido, Timóteo estava diante do maior desafio da sua vida. Timóteo estava diante de uma igreja. Paulo vai ser preso e vai enviar Timóteo para a cidade de Éfeso. Segundo alguns historiadores, diz que havia de 250 a 300 mil habitantes na cidade de Éfeso. A igreja agora era a principal igreja da Ásia. No Atos 19, ela só tinha 12 crentes, mas agora a obra tinha crescido, exatamente por causa do ministério de Paulo, né? Deus tinha feito coisas tremendas, e a igreja agora é enorme, grandiosa, e Timóteo assume esta posição. Aí Paulo vai dizer: Timóteo, eu tenho uma palavra para você. Lá na primeira carta, Paulo vai dizer assim, olha, no capítulo de número 6, versículo de número 11, ele diz assim: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Versículo 12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo está dizendo aqui, queridos, que para militar, para se exercer esse combate, existem algumas posições que a gente tem que ter. E dentro dessas posições estão a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Aleluia. Então, não ser obreiro, queridos, permita-me dizer isso a vocês, é talvez hoje a maior função existente na face da terra. Por mais que a gente seja discriminados, queridos companheiros, e até hostilizados pela sociedade que está aí, mas nós, como obreiros, fazemos algo que doutores não fazem, grandes personalidades não fazem, pessoas da área política não fazem. Somente aqueles que são chamados para o santo ministério, que tem uma chamada de Deus, tem condições de combater esse bom combate. Louvado seja Deus. Mas, queridos, Paulo não fala aqui só de combate. Paulo vai falar aqui também de uma carreira. E ele vai dizer: eu combati o bom combate. Permita-me fazer uma alusão aqui que Paulo fala. Ele chama o combate, que a gente muitas das vezes chama de prova, pastor, de lutas, ele chama de bom. Me permita fazer isso. Paulo tinha uma forma tão grandiosa de visualizar, Línica, as situações adversas. Ele vai dizer assim, olha, o combate é combate, mas é bom combate. Ele vai usar a expressão grega kalos, bom combate. Ele vai dizer: eu agonizo nesse combate. Eu às vezes até sangro nesse combate. Eu às vezes até choro e sofro nesse combate. Mas eu nunca vou dizer que esse combate é ruim, porque por dentro, na minha alma, existe uma chamada que me leva até esse momento para combater. E aí ele vai falar da segunda coisa: Timóteo, se você quer saber de ministérios, você quer saber de ser obreiro, você tem que entender que você tem uma carreira. E carreira aqui no texto, queridos, é um simbolismo de uma corrida de obstáculos, né? Ou seja, Paulo está dizendo: você tem um obstáculo, uma corrida, uma maratona, você tem uma prova para vencer. E você precisa ter foco. Nesse momento da vida de Paulo, Paulo está dizendo: Timóteo, não perca o foco. Porque eu não perdi o foco. Irmãos que conhecem a história de Paulo sabem que no primeiro momento da sua vida, da sua história, vocês vão ver isso mais claramente na carta aos Gálatas. Paulo teve um momento de que ele sumiu. Não se vê Paulo nos primeiros momentos da igreja. Quando ele se converte, ele só vai aparecer lá na frente na igreja de Antioquia. Mas depois que Paulo chega em Antioquia e o Espírito coloca para ser apóstolo dos gentios, irmão, o que
Paulo consegue fazer nesse tempo, irmãos, sem internet, sem meios de comunicação como nós temos, de facilidades que nós temos, automóvel, né? Você mora aqui em Maceió, 20 minutos eu estou lá, 20 minutos eu chego aqui, se o trânsito não estiver ruim, tudo bem facilitado, mas Paulo não tinha todas essas condições que nós temos, mas uma coisa ele tinha que eu tenho que me admirar aqui, Paulo tinha foco. Paulo chega a dizer, para o meu ministério dar certo, eu fiz-me fraco para os fracos, forte para os fortes, eu fiz de tudo para alcançar aqueles que precisavam ser alcançados, porque ele tinha foco. E o foco dessa carreira de Paulo, queridos, era um foco que direcionava o apóstolo a fazer o melhor pela igreja, a ganhar almas, a fundar obras, trabalhos, igrejas. Né? Paulo tinha tanto foco, irmão, que praticamente nenhum homem teve coragem de chegar em Atenas. Paulo vai chegar em Atenas, lá no berço da sabedoria do mundo antigo, perante os filósofos que estavam ali. Paulo vai chegar e vai pregar a palavra ali. E permita dizer a vocês, irmão, uma coisa interessante, nós tínhamos um professor, né, professor de grego, ele não era crente, né, ele era até judeu, né, me dizia ser judeu. E ele dizia assim, olha, eu não entendo como é que esse Paulo chegou ali em Atenas e pregou, porque em Atenas não podia, pastor Arnaldo, pregar no grego comum, grego koiné, que é o grego bíblico, tinha que ser no grego ático, no grego clássico, e Paulo vai lá e prega, e coloca eles no bolso, e fala lá a mensagem de Deus. Irmão, Paulo tinha foco, Deus olhou e disse, é esse daqui, obreiro para ser obreiro, ele tem que ter foco na sua carreira, nos obstáculos que ele tem, ele vai pulando, ele vai passando, ele vai deixando para trás, mas ele não perde o foco da sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Me permita, por favor, meus nobres companheiros, você está perdendo um pouco aqui. Hoje é uma formatura, né? Mas não dá para falar de Paulo sem não se emocionar. Aleluia. Glória a Deus. Paulo tinha foco, irmãos, no seu ministério, na sua carreira. Quando ele chega para a igreja da Galácia, que era um conglomerado de igrejas, Galácia do Sul, ele vai chegar lá e vai dizer, olha, eu sofro dores de parto, para que Cristo, ele seja gerado na vida de vocês. Aleluia. Paulo sabia da carreira. E ele vai dizer, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas já estou terminando. E eu guardei a fé. Que fé é essa, pastor? A fé que o apóstolo manteve em Deus, em Cristo. A fé que ele tinha como orientação da sua vida espiritual, desde o seu princípio. Porque obreiro, irmãos, a igreja, Paulo ele escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que a igreja não pode ser levada por vento de doutrina. Se a igreja não pode, imagine a gente. Do jeito que você começou, termine. Aleluia. Do jeito que você começou, termine. Louvado seja Deus. O texto vai dizer claramente isso. Ele vai escrever a Timóteo na segunda carta, nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo de número 14. Me permita ler para vocês aqui. Ele vai dizer o seguinte nessa segunda carta. Louvado seja Deus. Capítulo 1 e o verso 14, ele vai dizer, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que há em nós. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, há um depósito. E você precisa guardar alguma coisa nesse depósito. E o que é que ele vai dizer? Guarda a fé. Eu guardei a fé. Eu não me deixei levar. Nessa mesma carta, queridos, olha só o obreiro. Ele tinha um obreiro chamado Demas. E a Bíblia diz que Demas, ele amou o presente século e abandonou o apóstolo. Ele amou o presente século e disse, não, eu prefiro viver isso aqui. Tem uma novidade aí por aí. Tem uma história nova por aí. Permita-me dizer uma coisa a vocês, queridos. A gente clama muito por avivamento. Eu vou usar o avivamento como exemplo. Mas não espere inovações para acontecer avivamento.
O verdadeiro avivamento, ele começa com Jesus salvando, com Jesus curando, com Jesus principalmente batizando com o Espírito Santo. Entenda, a mensagem pentecostal ainda está viva. Enquanto nós estivermos vivos, a mensagem ainda vai estar viva. E o avivamento ainda é possível, porque ele não mudou. O Espírito Santo ainda opera no meio da sua igreja. Demas olha para o mundo, Demas olha para a era. O texto sagrado diz era. E a palavra era não é mundo, cosmos, físico. A palavra aion ali, que é era, significa o sistema, a concepção, o entendimento que se tinha de mundo, das ideias da época. E Demas vai deixar tudo isso, vai dizer, não, Paulo, as filosofias é mais bonita, talvez o agnosticismo da época é mais bonito. Paulo vai dizer, ele me abandonou, porque ele amou mais isso do que a fé em Cristo Jesus. Obreiro, ame a fé em Cristo. A sua fé precisa ser a mesma da qual você começou. Não perca isso na sua vida. Paulo vai dizer, eu combati o bom combate, eu acabei minha carreira, eu guardei a fé. E aí ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai falar de coroa. A Bíblia fala da coroa de Cristo, que no grego é diadema. Diadema. Só Jesus tem essa coroa. Nenhum de nós aqui poderemos ter. A coroa que Paulo fala aqui é Estéfanos, dá origem à palavra Estevão. Estevão é coroa no grego. E ele vai dizer aqui a coroa da justiça. Ele vai dizer Estéfanos diacocine, ou seja, coroa da justiça. Não importa, às vezes, que você não seja visto. Aprenda isso. Não importa os momentos em que você não é notado. Não importa os momentos em que você, às vezes, não é aplaudido. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Haverá um dia que, se você cumprir o seu ministério, se você combater o combate, o bom combate, se você seguir na sua carreira, cumprir a sua carreira, e se você guardar a sua fé, haverá um momento em que você receberá uma coroa. Jesus sim fará justiça, e ele colocará uma coroa de prêmio, porque Estéfanos é coroa de prêmio para a sua vida. Que Deus abençoe a vocês. Deus continue abençoando o pastor Arnóbio, né? E em nome de Jesus, Deus abençoe, pastor. O senhor foi um exemplo para a minha geração e outros ali em Maceió.